Sejam bem-vindos à live de perguntas e respostas ao vivo. Essa live acontece toda última terça-feira do mês, às 21 horas, aqui no meu perfil no Instagram, que é uma live que eu respondo as perguntas que chegam ao vivo. Para quem quiser participar de uma próxima live, ali na bio do Instagram tem um link, é só clicar nesse link que uma das opções vai ser participar de uma próxima live. Tem um formulário, preenche o formulário, quem preenche é convidado a estar aqui participando. Então, quem for participar da live de hoje, só enviar a solicitação que eu vou aceitando, a pessoa entra, faz a sua pergunta, eu respondo e aí a gente vai para a próxima pessoa. Vamos começar. Lembrando que as perguntas que eu respondo não são perguntas que vêm do chat, é de quem vai estar entrando ao vivo para fazer, tá bom? Vai começar aqui com a fazer a tua pergunta. Oi, boa noite, Tudo tudo bem? bem? Eu, Tudo certo. eu Da sou onde que tu eu sou do fala? ABC, eu tô em Sorocaba, mas eu sou do ABC. E aí, Eu qual que é tenho a tua uma dúvida, pergunta? porque semana passada eu fui para colocar o DIU. Eu tive uma bebê tem 2 meses e meio, então a ideia seria de colocar o DIU, nunca tinha colocado. E quando eu cheguei lá para colocar o DIU, na tentativa de colocar o DIU Mirena, a doutora me falou que o meu colo do útero estava muito fechado, que ela não conseguiu inserir o DIU. E ela me perguntou se eu já tinha feito Tá. CAF, até então eu não sabia o que era. Eu fui buscar na internet e eu vi o que que era CAF, que é a cirurgia de alta frequência. E sim, eu fiz ela tem 14 anos. Eu fiz essa cirurgia em 2009. Só que eu não estava aqui no Brasil. Essa cirurgia eu fiz quando eu estava no Japão. E eu falava muito pouco o idioma, então eu sei muito pouco do que aconteceu de fato nessa cirurgia. Então, o que que eu queria saber? Se é possível ainda, mesmo eu tendo feito a CAF há 14 anos, se ainda é possível eu colocar um DIU ou se agora com o colo do útero mais fechado eu não consigo mais fazer a colocação de um DIU. Consegue sim. Na verdade, mesmo mulheres que não fizeram a cirurgia de CAF, que é aquela cirurgia que tira o pedacinho do colo do útero que está com uma lesão, pode ter o colo do útero mais fechado e não conseguir fazer a Hum, inserção em consultório. Quando a gente faz em consultório, a gente normalmente pede para a paciente vir menstruada, que aumenta a chance de conseguir colocar, porque o colo do útero está mais aberto. Se mesmo assim, tentando colocar no período menstrual, não é possível a inserção no consultório, aí a gente faz o procedimento com anestesia, tá? Então, tem que fazer no centro cirúrgico, vai fazer uma sedação, que é um remédio na veia para dormir, tipo que nem quando fazem endoscopia, que é aquele exame, é parecido. E aí, o procedimento é rápido, dura mais ou menos uns 5 minutos, o colo do útero relaxa, se precisar consegue fazer uma dilatação, e aí faz a inserção do DIU. Se mesmo assim não é possível, aí o que se faz é uma esteroscopia, que é um exame, que é uma câmera que entra guiando o caminho, então a gente faz ali com a esteroscopia, olhando o trajeto e tá, faz a inserção do DIU. Também é possível fazer dessa forma aí, normalmente isso é feito no centro entendi. cirúrgico com sedação. Perfeito, doutor. Essa era a dúvida. Muito obrigada por esclarecer. De É, nada, imagina, obrigada pela tua boa participação. noite. Boa noite. Então agora é a vez aqui da Sandra. Sandra, eu vou aceitar aqui, só entrar e fazer a tua pergunta. Então, para quem for participar da live, lembra que tem que Eu vi. enviar a solicitação para Oi, participar. tudo bem? Tudo bem? Branca, Da São onde que tu Paulo. fala? Branca. E É o qual que é a tua seguinte, pergunta? eu fiz uma CAF tem 2 anos atrás. Até aí tava dando tudo certo, preventivo.
Eu tô no climatério, que eu tenho 48 anos, e agora eu fiz novamente, deu ascos. E eu assisti todos os seus vídeos de ascos, todos, 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 pelo YouTube, aqui no Instagram, enfim. Aí o que acontece? Essa minha ginecologista aqui em Franca, a primeira coisa que ela fez, já mandou uma solicitação para um oncologista, né? Porque me deu NIC3, por isso que eu fiz a CAF. E aí eu fiz o preventivo com ela, tudo, e agora tem 6 meses, deu ascos. Deu ascos, ela já falou, ó, vamos tirar o útero, vamos fazer a esterectomia total, né? Tanto o colo do outro, tem um pouquinho, um pedacinho, porque o outro médico, que era o meu médico, ginecologista de zilhões de 1910, vamos falar assim, anos atrás, ele que fez, e depois, enfim, só sei que ele não é oncológico, né? Então, inclusive, ele me passou para outras ginecologistas e aí eu acabei caindo nessa ginecologista e ela disse assim, olha, vamos, prefiro que você tire o útero, né? Você já tem 2 filhos, etc, né? E eu e meu marido junto e eu comecei a chorar, porque eu falei assim, como assim tirar o útero, né? Mas aí eu tinha lido sobre o ascos, eu falei assim, mas não é porque eu tô no climatério, alguma coisa assim, ou um ressecamento vaginal, porque ainda não entrei totalmente na menopausa, que ainda tá vindo de 3, 4 meses, mais ou menos, a menstruação. Só que aí ela já mandou para um oncologista e eu fiquei, gente, o que que eu faço agora? Eu te mandei um monte de perguntas sobre isso, mas é muita gente, com certeza você jamais vai ver que está lá no fundo as minhas perguntas, porque é muita gente que te segue. Então eu falei, gente, eu tenho que falar com ela, porque eu tô, assim, muito, muito, muito ansiosa, eu tenho chorado muito. Eu fiz a captura híbrida de HPV, deu que eu tenho, sim, inclusive os piores, 16, 18, etc, etc. Tomei a vacina nanovalente, a rede particular, e a primeira dose. Tem mais duas, para ver se, né, porque eu tenho herpes simples, eu tenho herpes na boca, então eu tenho uma imunidade já um pouco fraca. E quando aconteceu que ela falou, olha, vamos já tirar, ainda mais que a sua captura aí deu HPV positivo, e você já teve um problema de NIC3, vamos tirar para acabar com isso. Mas eu falei, doutora, mas o HPV ele não fica só no útero, ele está no organismo todo. E aí eu fui pesquisando, me aprofundando, se eu tirar, eu posso tirar o outro, eu tiro, só que ela disse que eu ficaria livre. Eu sei que eu não vou ficar livre, que pode dar em outros lugares, né? Nas partes da genitália, até na garganta. Então, eu fiquei muito preocupada. Infelizmente, aqui, pelo menos aqui, não é muito disseminado, muito falado sobre HPV. E me pegou de supetão isso, né? 2 anos atrás. E agora ela quer que eu tire o útero, via abdominal. E aí eu peguei e fui numa outra ginecologista. Ela falou assim: não, não é essa conduta certa. Mesmo você tendo HPV positivo, você teve ascos, você vai usar essa pomada, como você mesmo já leu, você tá ela ainda falou assim: você está PhD em, em ascos, em HPV. Eu falei assim: eu estou seguindo a doutora Maria Emília, parece que ela te conhece, porque essa outra que eu fui. Porque ela é oncologista também, Cristiana Bisinotto. Ela disse assim, então, a doutora doutora Maria Emília sabe muito bem. Eu tenho certeza que ela não ia falar isso. Eu falei, olha, eu não consegui falar com ela ainda, mas eu preciso, porque uma fala para eu tirar. Ela falou que essa não é o padrão ainda para eu tirar. E se ela tira, ela falou assim, faço muito isso, Sandra. Só que é o seguinte, se eu for tirar, a gente tem que conversar muito bem, porque eu não tiro só o útero e o colo do útero, eu já tiro ovários e trompas, por que vai te servir isso? Aí eu fiquei com medo, porque a outra falou, não, é para tirar só o útero, você vai ficar com os ovários, tudo, porque aí que eu vou entrar mesmo na menopausa, eu já sinto um fogar, já tô me arrastando, já tô sentindo tudo como se eu estivesse já na menopausa. Se tirar meu ovário, que já, ainda mais que eu tenho hipotireoidismo, ou seja, o metabolismo lá embaixo. Então já sei, já tô ferrada. Então eu não sei o que fazer.
eu e meu marido, né, nós pensamos até ir aí na sua clínica em São Paulo, São Bernardo do Campo, se eu não me engano. Já, São José dos Campos. É, São Isso. José dos Eu já Campos. pesquisei tudo, já até tirei print do seu endereço, porque eu falei, gente, aqui em Franca não tem cabimento, eu não vou ficar aqui, fazer aqui. E eu tô com medo porque enquanto a gente está falando aqui, enquanto esse tempo está passando, as células estão mutando. E eu fico com medo de ter câncer mesmo, sabe? E eu não imaginava que isso fosse acontecer. E assim, é difícil porque eu penso que pode dar em qualquer hora, a qualquer momento, em outro órgão. Então, eu não sei o que que eu faço. E se eu tirar outro, pode ter recidiva, eu sei que pode, e pode dar em outro lugar, né? Então, eu não sei. Eu tenho um menininho de 12, uma menina de 20. Ela já tá na faculdade, inclusive, não tá nem aqui mais em Franca, tá em Minas. Mas, assim, eu tenho um pequeno ainda que depende de mim. Então, eu fico pensando um monte de coisa, sabe? E eu tiro ou não tiro. Eu tiro com esse oncologista, que inclusive ele é muito renomado aqui em Franca, mas ele é oncológico, ele é de câncer mesmo. E como ela não faz mais a cirurgia, essa outra ginecologista, ela solicitou, até solicito uma esterectomia, tal, total. E eu não consegui ir nem na consulta, porque ele só faz via abdominal e eu vejo muitos seus vídeos, eu vejo que você fala muito, que é muito mais prático, muito mais para a mulher não ter problema, né? Para não dar nenhum problema fazer por baixo via vaginal do que a via abdominal, porque eu morro de medo. Tem uma amiga minha que fez e o médico, infelizmente, não sei o que aconteceu, lesionou a bexiga, ela tem que usar fralda, ela tem 39 anos e por causa disso também, de HPV, infelizmente, ela teve já foi um câncer mais agressivo, não foi, deve ter, claro, passado pelo NIC3, mas aí já estava com câncer, ele teve que tirar todo o útero e teve essa lesão, sabe? E não sei como é uma bexiga, porque eu não sou médica, mas eu acho que não tem como você costurar uma bexiga, né? Porque vai estar. Enfim, não sei, só sei que ela tem que usar fralda. E eu fiquei com muito medo, não só disso, mas de tudo. E eu tenho muita alergia de muita coisa, as anestesias. Eu tive um problema de anestesia, eu já morri numa cirurgia e voltei por causa de anestesia. Então, é um medo enorme da doença se propagar ou de ter alguma coisa. E como eu vi nos seus vídeos, se tem HPV positivo e deu ascos, a probabilidade de ter uma lesão lá dentro, que a gente não sabe, é muito grande. E eu não sei. Eu tô quase tirando, mas eu não sei o que eu faço. Tá. E quanto tempo faz da Foi cirurgia da 18 CAF? de fevereiro de 2021. Ah, já faz 2 anos. E esse 6 meses resultado do Ascos atrás. foi quando? E Repeti, depois não deu de novo repetiu mais ascos. os exames. Seis Então meses teve duas atrás, vezes ela me Ascos, pediu certo? e deu ascos. Aí ela já solicitou para tirar. Eu estava vindo fazendo com ela, já tem mais ou menos um ano, estava dando de 6 em 6 meses que ela pede, que eu acho pouco, inclusive nesse caso. Mas ok, deu normal. Aí deu 6 meses atrás, vamos colocar 5 meses mais ou menos, deu ascos. Aí eu pedi para ela, já quase em cima, para repetir, né? Ela não quis, ela não, daqui 6 meses, então ok. E nesses 6 meses pra cá, eu sou muito ansiosa, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho ansiedade generalizada. Então eu fiquei, meu Deus, agora o que que vai dar? Vai que dá um câncer. Já fiquei aquilo. Então, sabe quando você não vive esses 6 meses até passar, até vinho, ou seja, até você fazer de novo, até chegar o resultado da patologia, enfim. E ela notou que eu sou assim mesmo, aí ela pediu de novo, deu ascos de novo, ela falou assim, deu de novo. Eu falei, mas aquele dia, isso tem um mês atrás, agora, que deu de novo. E ela falou, tá vendo, deu de novo, vamos tirar. Eu falei, aquele dia eu não tava bem, vamos fazer de novo? E ela fez de tanto que eu pedi. Eu sei que não é normal isso, fazer tipo um mês, depois outro mês. Mas ela fez de novo, questão de deu nem um mês, porque eu tava tão desesperada, porque eu falei, acho que eu tô com câncer de novo, meu Deus, me deu câncer.
Fiquei louca. Então ela pegou e falou, vamos tirar o útero, é melhor, porque que pensou toda vez você vir aqui e você ficar esperando esse exame de patologia, no caso do preventivo, você ficar desse jeito, é melhor. Eu até achei no começo melhor mesmo. Depois eu comecei a pensar e comecei a pesquisar sobre esterectomia e vi que tem vários jeitos e esse médico só sabe fazer de um jeito, que é via abdominal mesmo. E aí por isso que eu procurei uma outra ginecologista, que é oncológica também, e ela disse não, que não é para fazer. E pediu para que 2 meses, isso foi semana passada, semana retrasada. Aí ela pediu para tomar vacina, a outra não, que não toma vacina porque não vai adiantar, você tem HPV mesmo. Como eu já tinha visto todos os seus vídeos, eu bati o pé. Eu falei assim, não, eu vou tomar. Mas não adianta nada, meu marido. Mas e aí? Mas resolve? Ela não vai resolver, porque ela já tem HPV. Eu falei assim, só que aí melhora na recidiva, não vou ter mais recidiva. Quer dizer, posso até ter uma recidiva, mas vai melhorar muito o meu estado imunológico, né? Nesse caso. E eu li também as pesquisas, realmente tem isso mesmo. Então, achei maravilhoso, graças a Deus. Então, e essa outra falou: olha, comigo eu não tiro ainda, né? Ela falou: não vou tirar porque bobeira também tirar. Ela não disse assim, porque pode dar câncer de ovário, e nananã. E falou um monte de coisa pra mim. E aí ela me deixou com medo essa segunda. Tipo, se ela tira, e nela eu confio, porque eu já a conheço, mas se ela tira, ela vai tirar tudo, o que eu não sei, eu acho que não tem necessidade, não sei, eu não sou médico para dizer. E o outro médico, no caso do o oncologista, né, que ela me mandou, que essa outra me mandou, disse que só, no caso, ele só faz via abdominal mesmo e ele tira o que ela pedir, né? Bem assim. Tá. E tu chegou a fazer É, colposcopia? Que é aquele exame sim, que olha o sim, colo do útero sim. com a A lente de aumento, doutora, isso? não tem problema de falar o nome dela, a doutora Maralina tem, a doutora Cristiane também tem. E como eu tô indo nas duas, né? E elas põem colposcópio, elas são até muito assim, sabe? Coloca, se tiver alguma coisa, coloca uma pomada, coloca iodo, sei lá o que é aquilo para ver lá dentro. Enfim, faz o exame muito perfeito. E essa primeira, que quer que eu tire o útero. A outra, ela faz aquele exame também com colposcópio, ela olha, mas ela não passa nenhuma pomada assim lá dentro na hora no consultório, a outra passa, né? E que eu achei diferenciado, porque nunca tinha acontecido isso comigo antes. Deu ir no ginecologista ou numa ginecologista e, aí, me olhar tudo, tanto assim. E essa outra mais velha, que é a doutora Maralina, ela disse que no caso, meu útero é muito fundo, é difícil até o espéculo tal dela olhar, enfim. Então ela falou assim, tira, já você tá com bem pouquinho o colo do útero. Você tem, mas é bem pouquinho, porque o outro médico, né, há 2 anos atrás, ele tirou bastante, porque eu sofri pra caramba, porque ele tirou uma vez, tinha dado no preventivo NIC3, e ele foi tirando e vinha na patologia que não tinha nada. Aí ele tirava pedacinho de novo. Eu tomava anestesia geral toda vez que eu ia tirar pedacinho. E aí voltou para patologia, nada. Terceiro pedacinho, nada. Tava dando tudo inconclusivo. Aí eu falei para ele, ele falou assim para mim, esse outro médico de 2 anos atrás: Sandra, você é minha paciente há tanto tempo, você não tem nada. Se não deu, se não tá dando, tô tirando amostra, amostra, amostra. E não tá dando, é porque você não tem. Eu falei, porque o preventivo às vezes apita pra uma coisa e pode ser outra. Eu não entendi o que você tá me falando. Ele falou, pode ser, ele apita, é igual ladrão quando vai na casa, né, dos outros. O cachorro late, mas não sabe o que que é. Então, pode ser que tenha alguma coisa e pode ser que você não tenha nada, porque tá vindo inconclusivo. Aí eu decidi, eu falei assim, não, eu quero que você faz. Fiquei sabendo que era CAF e tal, a conização. Tem certeza disso? Eu falei, absoluta. Porque você não tá pegando, porque não. Entendeu? E eu conversei com o patologista que eu conheço, sou amiga dele. Aí ele disse pra mim o seguinte: Sandra, não tá pegando no lugar certo. Porque se deu NIC3, tem alguma coisa. Pede pra fazer conização. Então eu pedi.
Vai eu de novo para anestesia geral, ele tirou, fez a conização, levei para biópsia, deu. Deu o NIC3, aí deu mesmo. Deu o NIC3, uma lesão de alto grau já. E aí era um pré-câncer, né? A gente sabe disso. E aí, pra mim, já era câncer. Aí eu já fiquei doida, chorei, tá tirando tudo. Aí eu venho fazendo preventivo. Eu fazia com ele de 3 em 3 meses, com esse médico que tirou. Eu acho que ele não estava aguentando mais ver minha cara, ele mandou para uma outra, para uma ginecologista oncologista, vamos dizer assim. Ok, eu fui, que foi essa que não quer tirar o meu útero, aí ela é muito lotada, que ela faz muita cirurgia. Ela tem 2 consultórios, um aqui, um em Ibiraci, que é próximo aqui da cidade, mas é uma outra cidade. Então ela vai e vem, vai e vem. Era difícil marcar um horário com ela. Aí eu falei, gente, eu vou ter que marcar com outra pessoa. Essa doutora Moralina é muito, muito antiga. Ela também fazia cirurgia de colo de útero, mas ela parou porque ela já tá mais, né, assim, senhora, tudo. Então ela tá mandando para esse outro. Ela é ótima no olhar ali, mas eu não sei para qual lado eu vou. Não sei o que fazer. Tá. Então vamos lá. Eu vou resumir a tua história e vou explicar Porque eu também acho para que quem muita gente está fez nos CAF assistindo, e tá? que agora, Então, que tem talvez a minha idade, 40 para 50 anos, né? Tô com 48, tô no climatério, tô sentindo tudo quanto é coisa, sinto que tá ressecado lá também. Só que eu vi nos seus, foi por isso que eu fiquei pensando, porque eu vi nos seus vídeos que ascos sem o HPV positivo pode ser uma secura vaginal, pode ser porque está entrando na menopausa, ou no climatério, está na pós-menopausa, pode ser N coisa, pode ser uma infecçãozinha, só que no meu caso, já não é isso. Eu já tenho HPV positivo. E os piores, né, os oncológicos aí, 16, 18 e 45 e vai. Então, é onde eu tô pensando em tirar, mas eu não sei se é essa. E eu não conheço o cara pronto. que vai Então, tirar, assim, conheço ele, o trabalho dele, mas não é ele que está me assistindo, então eu não vou ficar legal de uma outra pessoa. Enfim, tiro ou não tiro? não, eu entendo a tua angústia. Vamos lá. Então, assim, tu fez uma CAF, que é aquela cirurgia que tira o pedacinho do colo do Isso, útero por uma NIC3, que é uma lesão de alto grau, que é uma lesão que ainda não é câncer, mas ela pode sim evoluir para câncer. O risco disso acontecer é de 30, é. em torno de 30 a 50% das vezes. Aí, o que que é importante? Saber se as Eram, margens eram livres ou não. eram. O que que é isso? Eram livres. Quando a gente faz essa cirurgia da CAF, existem duas margens. As margens de dentro do útero, que são as mais importantes, que são as margens endocervicais, e as margens de fora do útero, que são as que são voltadas para a vagina, que é as margens ectocervicais. Quando as margens são livres, a chance de ter uma Uhum. recidiva diminui muito, tá? E aí a gente mantém o acompanhamento com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses por 2 anos. O que que é o ASCOS? O ASCOS é uma sigla para uma alteração indeterminada no preventivo. Então, o patologista vê uma célula que não está normal, mas ele não sabe dizer se essa célula Ou, realmente é uma lesão ou aham, se ele pode ser um ressecamento, um corrimento, alguma outra situação. E aí, nesse contexto, a pesquisa do HPV ajuda muito. Por quê? Porque quando ela está positiva, tem uma chance maior de realmente ter uma lesão. E aí a gente vê o que, que dá no resultado da colposcopia, que é esse exame que olha o isso. colo do útero com a lente de aumento. E quando tem alteração na colposcopia, a gente vai lá e faz uma biópsia. Então, o que, que é a colposcopia? Vai olhar o colo do útero, a vagina e a vulva com a lente de aumento. Por quê? Porque o preventivo, ele vê célula. Ele vê que tem a célula que não está normal, mas ele não diz aonde está essa célula. Pode estar tanto no colo do útero, quanto na vagina, quanto na vulva, que é a parte de fora. O mais comum é ser no colo do útero, tá? E aí, na colposcopia, existe o que se chama de zona de transformação, que é o quê? Aonde transforma a parte de dentro do útero para a parte de fora do útero. A parte de dentro do útero é do epitélio glandular, que é o Uhum. epitélio mais delicado. A parte de Mais fora do escamoso. útero é o epitélio escamoso, que é o epitélio mais resistente. O HPV, ele fica justamente nessa zona de transformação.
Então, ela pode ser tipo 1, quando ela tá toda para fora, ela é completamente visível na colposcopia. E aí, quando tem lesão, normalmente a gente consegue enxergar na colposcopia e fazer biópsia. Ela pode ser tipo 2 quando ela tá indo para dentro do útero, mas ainda assim ela é E tipo, completamente visível. E aí também a aham, gente consegue enxergar na colposcopia e fazer biópsia. E ela pode ser tipo 3, que é quando ela tá lá dentro do não canal. dá pra E aí, ver. nesses casos, sim, a gente não consegue avaliar, tá? Então, no teu caso, o que a gente precisa saber é o resultado da colposcopia. Se foi feito Não, biópsia porque ou não deu não. Foi nada. feito biópsia? A Não colposcopia foi já feito. fala na hora, né? Não deu Porque aumenta nada. 40 vezes o útero. Isso, se dá Então, para não, enxergar ou não. não. Isso, não enxergou nada. Tá, então assim, o máximo que se faria no teu caso é um CAF diagnóstico, tá? Se tem suspeita de lesão de canal, se tem certeza. Então, primeiro a gente tem que ter certeza que não tem lesão na vagina É, eu e na perguntei, vulva. ela Isso a disse gente que vê na não. colposcopia. Pronto. Se E não nem foi no visto colo nada do na útero. colposcopia, Não no entendi. colo, pronto. Provavelmente tu deve ter o que se chama de zona de transformação tipo 3, que é quando essa transformação da parte de dentro para a parte de fora tá lá dentro do útero, a gente não enxerga ela. E aí o que a gente faz é um CAF diagnóstico, que é tirar um pedacinho do colo do útero, essa parte do canal que poderia ter uma lesão e mandar para exame. Então, mas a gente não sai fazendo esterectomia, Tá. Mas a entendeu? outra também não me pediu. Aqui não quer fazer esterectomia, não me pediu um exame de uma biópsia, um pedaço, para tirar um pedacinho de novo, não. Ela só falou, olha, eu vou te passar essa pomada, que eu tô vendo um Uhum. corrimentinho aqui, realmente eu tô, não estava com isso, e veio esse corrimento estranho. E há 6 meses atrás, quando eu fiz, eu não tava com esse corrimento, deu ascos, agora deu ascos com o corrimento. Então eu falei, eu não sei o que pensar, sabe? E aí ela disse pra mim, olha, daqui um mês, tem, foi semana passada, semana retrasada que eu fui, daqui um mês eu quero ver você de novo, você vai passar essa pomada, Ginopac. Tomei um remédio lá que vem, inclusive, ela mandou tomar a Anitta e o Sequinidazol, tanto eu como meu marido. Mas assim, tomamos tudo e tô passando a pomada. E ela falou assim, depois você vem, eu quero fazer de novo. Aí sim, nós vamos fazer um novo preventivo, um novo Papa Nicolau, né? E, e aí a gente vai ver que se vê ou não, mas ele falou, olha, eu falei assim, mas e esse ascos? Eu tenho o positivo para HPV. Ela falou assim, não, vive a tua vida. Não vamos tirar a outra, não vamos fazer nada. E então, assim, só que uma não sabe, essa sabe da outra, mas a outra não sabe dessa. Então, assim, eu não, é ruim isso, porque eu igual eu quero tirar mesmo N dúvidas com outras especialistas, aqui no caso, só essas duas que tem, no caso só a Cristiane mesmo, que é oncologista, porque essa outra, que é a doutora Moralina, muito boa, mas ela já parou com essa parte de fazer a cirurgia, então, para mandar para uma outra pessoa, me mandar para uma outra pessoa que vai me assistir, que não é ela, que eu não conheço, que eu não tenho, entendeu? É muito estranho, é muito esquisito. E Entendi. ele sabe É, fazer do jeito que ele sabe, porque ele não é ginecologista, ele é oncologista mesmo. Então ele faz do jeito que ele sabe fazer. E o que eu fiquei também assim é que ela disse: olha, assim que você for lá marcar, você me fala que eu quero falar com ele. Mas falar o quê? Porque ela já falou que é via abdominal, que ele não faz de outro jeito. Eu sei disso por ela. Eu falei, mas o quê? Tem mais alguma coisa que a senhora viu e não tá me falando? Eu já comecei a, né? Ela disse, não, Sandra, calma, não, não tem nada, não vi nada. Mas eu prefiro que você tire o útero porque vocês não vão mais ter filhos, né? E você já tem 2 filhos, já tá com 48, já tá quase na menopausa, tal, etc. E realmente não quero mais mesmo, porque a gente nem dou, não tem mais nem fôlego para ter um filho agora. Então, assim, o que eu tô pensando é na minha saúde. Eu não sei se de repente tirar é a melhor coisa, porque eu desencano. ó, não faz parte, assim,
uma coisa é a gente vendo o paciente, outra coisa eu tô falando aqui baseado no que tu tá me contando e no que tá escrito no protocolo, tá? Então, assim, pelo protocolo do Ministério da Saúde, 2 ascos pós-CAF, pós ter tido uma lesão deltogal, não é indicação de esterectomia. Quando a gente tem uma dúvida, o que a gente faz é essa cirurgia, um CAF diagnóstico, que é tirar essa parte do canal, se não tiver zona de transformação visível na colposcopia. Então, que é isso que eu acabei de explicar antes, né? Que tá lá dentro e tudo mais. Então, assim, o que. E daí já estou respondendo essa pergunta que veio Eu assim: vi pessoas com aqui. HPV não podem tirar útero? Na verdade, o que que acontece? Que é essa que é a tua angústia, que é isso que tu falou. Quando a gente não tem. O HPV é um vírus, que nem o vírus do HIV, que nem o vírus do Covid. Ainda não inventaram um remédio que a gente Uhum. toma e mata o Infelizmente. vírus. Só que diferente do vírus do HIV, que uma vez que a pessoa tem, ela vai ter pro resto da vida, o vírus do HPV O não é assim. Na organismo grande maioria das elimina. vezes a gente Não é meu. consegue eliminar o vírus. Quando a gente, quando a gente retira o útero, não é uma certeza que a pessoa vai ficar sem o vírus, porque o tratamento é feito sempre para lesão. Então, por isso que a gente não sai tirando o útero quando aparece uma lesão, por exemplo, um NIC3. Por quê? Porque tem um risco da pessoa continuar com o HPV e ele dar Aí uma pode passar lesão no para fundo da outros órgãos vagina, se na tirar o cúpula útero, que é vaginal. onde ele gosta mais, não é? Na verdade, ele não é porque ele passa para os outros órgãos, é porque é mais difícil fazer o tratamento de cúpula vaginal, de fundo de vagina, porque a gente não consegue ficar cavocando para dentro. É. Ali tem alça intestinal, diferente do útero, entendeu? Então, o HPV ele tem tropismo pela zona de transformação, ou seja, ele mora nessa zona de transformação, onde transforma o epitélio glandular pelo escamoso. E isso só acontece em 3 locais do corpo, que é no colo do útero, no canal anal e na orofaringe. Por isso que o HPV que dá em região genital só tem nesses 3 locais. Então eu tô com verruga na mão. Pode ser por HPV, sim, mas não é o Entendi, HPV não que dá em região necessariamente. genital, é outro. Existem mais de 100 tipos de HPV. Os que dão em região genital, que estão relacionados com câncer, que dá em região genital são 40 subtipos. Dentre eles tem os Sim. de alto risco, os de São baixo mais de risco, os que estão 200, relacionados né, ao câncer tipos de é os de alto HPV, muito risco. complicado. Isso. E eles não dão, não, assim, quando eles não vão, não, posso ter um Sim, HPV no fígado? sim, Não. entendi. É, não, Não, isso é. não pode, entendeu? Então, porque ele não tem zona de transformação. Então, só vai ter nesses Sim. 3 locais aí do corpo. Então, resumindo, o que se faria é isso? O que eu te sugiro? O que a gente pode fazer? Que faço com meus pacientes que são de longe. A gente faz uma consulta online, eu olho todos os teus exames. Se eu achar que tu tem que vir um dia pra gente fazer a colposcopia, tu vem. A gente faz a colposcopia e define. Tem zona de transformação visível? Não tem? O que tem que fazer? Mas sim, concordo contigo, 2 ascos, que é o teu caso, não indicam esterectomia. Nem se Eu li fosse ASC-H, que que é é quando maligna. a gente sugere É, uma lesão aham, mais grave, a gente não sai entendi, fazendo esterectomia, tá? A gente faz CAF entendi. diagnóstico, Certo. certo? É, Consegui te consigo me aliviar um ajudar? pouco. Então, mas você acha, eu posso ficar Que bom. despreocupada com, mesmo tendo positivo o HPV, que é o, né, tendo ascos, que inclusive eu vi no seu vídeo, se for um positivo, tem que ficar um pouco mais preocupada, porque aí pode ser uma lesão, pode ser uma É, malignidade por causa do o, HPV positivo, tanto os 16, 18, os piores, né, que é o oncológico, e porque eu fiz a captura híbrida há 2 anos atrás. Por isso que eu fiz a CAF. mas 2 anos atrás, mas De novo, depois da não. Mas CAF tu porque que deu, fez já de tenho, novo? né? Mas não interessa então, porque assim, ó, eu achei que essa Não, dois captura anos híbrida fosse atrás. de agora. Lá, Foi 75% das mulheres pós-CAF ficam com HPV negativo. Então tem que fazer uma, gente, uma, uma ninguém nunca pesquisa me falou agora. isso. Tanto Porque ginecologista que eu fui. se o teu exame. Porque o que interessa é o exame atual.
não o que tu teve quando tu tava com a lesão. Então tem que fazer exame agora, porque esse asco, se tiver uma pesquisa de HPV negativa, tem grande Ai, chance meu de não ser Deus do céu. E lesão. nenhuma das duas me falaram para fazer uma captura híbrida ou uma genotipagem, ou qual o nome mais fácil para falar, que você sempre fala? O, PCR? o exame, existem dois exames que fazem pesquisa de HPV. Um é a genotipagem, que é a mesma coisa que PCR, que é um exame mais Melhor sensível, a e captura existe a híbrida. captura híbrida, que ele também faz pesquisa de, mas ele é menos sensível. Entre captura híbrida e PCR, Ah, PCR é dá até melhor, os ele é um tipos exame que eu tenho. superior. Isso, Ah, que na exatamente. época eu fiz O captura mais comum híbrida, que não, deles é não, um não nem teste. falavam-se, bom, de PCR, né? Talvez falava-se, mas não me E falaram. Eu que isso, procurei captura híbrida e eu que fiz, no meu particular mesmo. E fui mostrar para ele, ó, eu preciso fazer a capa porque aqui deu, entendeu? Porque ele não queria, há pronto. 2 anos atrás. Aí, isso. Pronto. Aí do PCR tem um dos testes mais comum, mais utilizados e melhores é o COBAS, que é o da La Roche. Ele divide em 16 e 18, que são os dois subtipos piores, e os outros são um pool. Então vai aparecer lá vários outros subtipos. Não significa que a pessoa, quando dá positivo, está positiva para Entendi. todos aqueles subtipos. Ela está positiva para algum Eu fiquei daqueles, muito entendeu? mais Então, no teu preocupada com os caso, oncológicos, tem porque que eu nunca tive fazer isso. uma verruga, nunca, nem em mão, nada, nunca tive. Nunca mesmo. Que seja até Uhum, aquelas verrugas uhum, que você falou, não é necessariamente de HPV, mas não tive nem na mão, pé, nada, nem verruga plantar, nunca uhum. tive isso na vida. Então, quando eu fiquei sabendo que eu tinha esse Certo. NIMP3, que eu fui saber o que que era uma neoplasia, etc., eu fiquei desesperada. Eu falei, mas como eu peguei isso? Porque eu tô casada com meu marido, meu único namorado, meu único marido há 24 anos. Então, aí a gente até brigou, né? A gente até briga. Porque eu falei assim, olha, foi você. Porque o que que você aprontou? A gente começa nesse. Porque. E a mulher sofre muito, porque homem também, ele não fez, ele nem foi atrás disso. Ele, né, ele tá, acho que tá tão preocupado comigo porque eu tô muito chorosa, eu tô muito, meu Deus, porque para ele, sério, para mim tudo que é isso aqui, eu faço isso aqui porque, capricorniano, descendente de Capricórnio é foda, sofre. Eu tô sofrendo muito. Tô conversando com você, mas eu tô tremendo aqui. Porque eu não sei o que que eu faço. Eu falei, eu vou lá na doutora Maria Emília, Guilherme. Ele falou, se você quiser, a gente vai. Ele é bem assim, eu falei assim, porque nem você sabe o que eu tenho então também, porque eu já não tô, eu já tô assim, ó. Às vezes eu deixo ele conversando com a ginecologista porque eu já sei o que eu tenho, tipo, já pus na cabeça e ele fica lá, mas e aí? Sandra, eu conversei com ela, não é bem assim. Eu falei, não é bem assim, cada uma fala uma coisa, você quer que eu faça o quê? Minha cabeça tá mil. E tá assim, ainda tô assim, porque há 2 semanas eu fui em duas, Então, né? eu Então é entendo a tua angústia. complicado. Não, eu entendo. Ó, o que eu recomendo Fazer de pra ti é novo, isso. É então, o que eu faço com minhas pacientes de loja. A gente pode sim. combinar, a gente agenda uma Eu tenho consulta todos. online. Eu vejo todos os teus exames e daí eu te digo o que tu tem que fazer. Se eu achar necessário, eu vou te, E eu sim, prefiro pedir para tu vir até e a ir gente coleta fisicamente. para Papai Nicolau, pesquisa de HPV e colposcopia e Ótimo. consegue te encaminhar melhor. Mas assim, um asco com pesquisa de HPV Mas negativa, essa muito pesquisa provavelmente não é lesão. de HPV, no caso PCR, né, que é mais sensível, pode ser feito por sangue, exame de sangue. Não, é uma coleta. Uma Então, é tipo coleta uma direto biópsia, do tem que tirar colo um do útero. pedacinho. Não, é tipo um Papa Nicolau. É a mesma coleta do Hum. preventivo que é lá do canal, lá de dentro do colo do útero, a gente E consegue ver se esse é o tem a melhor de presença do vírus todos? ou não. Por Sim, que o que não me PCR é pediram? melhor que a Eu captura chorei na híbrida. frente das duas. Por que que não me pediram isso? E elas sabem, tava todo o Né? meu Ele, ele prognóstico não é. todo ali com elas, desde 2 anos atrás. Não entendi por que não me pediram. Tá vendo? É complicado. Eu não sei se é porque é cidade do interior, apesar que tem 450, 400, sei lá, mil habitantes aqui, mas não vai. É incrível. Tá complicado. Então eu falei, Guilherme, aqui não tem médico, infelizmente, pra gente, porque cada um fala uma coisa e como se fosse um objeto, vai jogando a bolinha e deixa a bolinha.
Tipo, eu sou a varinha, né? Então, eu não sei o que que eu faço. Aí eu falei, eu vou com a doutora Emília, hoje eu vou tentar entrar na live. Eu conversei com o seu assessor, inclusive, já no WhatsApp. Falei, pelo amor de Deus, eu preciso falar com ela. Deixa ele louco já, né? Então, aí eu Uhum. vi que eu apertei, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que falar com ela. Mas, assim, eu falei, ela é tão... O jeitinho que ela fala, o jeitinho que ela... Sabe quando eu falei assim, gente, eu nunca vi pessoalmente, mas nem preciso, porque você tem um jeitinho tão calmo, tão seguro, tão... E tudo que você fala, eu vou pesquisar também, realmente aquilo que você fala tem tudo a ver, é verdade, entendeu? Então, a outra fala que eu não preciso tomar vacina. A outra já fala sim. Sim. Você também fala que sim. Outras que eu vi por aí tem que tomar, que eu vejo no YouTube. Então, falei, gente, então eu vou tomar, né? Mal não vai fazer. Não sei o que vai fazer, mas mal não vai fazer. Eu detesto vacinas. A vacina da Covid, porque eu sou bem anti-vacina. Mas, enfim, esse é outro argumento. Mas a da HPV eu vou tomar porque eu tô sentindo na pele, entendeu? E assim, eu quero fazer até um vídeo depois no YouTube falando dos meus acontecimentos, de tudo que aconteceu, porque infelizmente é muito pouco disseminado isso. Foi você que veio um foi incrível, era para eu te conhecer mesmo, porque eu olhando outras coisas, sabe? E vem você numa dentro dentro de um comercial, tipo isso, você fazendo um comercial dentro de uma outra coisa do YouTube que eu tava vendo. Na hora eu já tirei aquilo, já entrei, já vi que você tinha um canal, já entrei no canal, já segui, já. Eu falei, gente, era tudo que eu precisava na vida. Enfim, eu agradeço muito que eu te acho assim uma luz, uma menina assim nova, novíssima e já uma luz, já fazendo cirurgia, já fazendo tanta coisa. Então pra gente que é mulher que tá vivendo isso, é muito difícil. E é bom a gente ter alguém que a gente confie e que transmita, sabe o que você transmite, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. Graças a Deus já tive meus filhos. Eu acho assim, eu sinto mais para aquelas que ainda não tiveram, infelizmente, tá com esse problema, às vezes até tem que tirar mesmo, e porque tem um problema maior, né? Ou seja, já teve já um câncer aí, e é muito, muito doloroso. Mas assim, eu só não quero chegar nisso porque eu perdi muitas pessoas do meu lado com câncer. Não de útero, não, mas outros tipos de cânceres, meu pai, enfim, amigas, e assim, é muito doloroso. Então, é horrível. Então, assim, eu sei que menos, mata bem menos, mas se não cuidar, mata. Pode vir de ter um câncer. Então, por isso que eu queria te perguntar. E aqui ninguém falou, faz de novo uma captura híbrida, um PCR, ou vamos fazer, ou já, vamos fazer, já que vai colher mesmo. Eu que tenho que falar, eu quero fazer. É incrível, né? Mesmo sendo particular. Ninguém falou, faz de novo. Para aí a gente tira isso da sua cabeça. Que a gente tá vendo que você é louca, Sandra. Porque eu sou, e eu não tenho medo nem vergonha de falar que eu tô doida mesmo. Falou que é saúde, falou que eu quero até no fim para saber o que que é. Entendeu? Tem que equilibrar o negócio, tem que zerar, porque senão para mim ainda tá ruim para ele. Então, mas ninguém me pediu isso, Maria Emília, Hum. ninguém. Então, eu não tô acreditando. Agora, eu tô tão feliz de você ter falado isso, porque eu falei 2 anos atrás, você falou, nossa, mas 2 anos atrás, vai que agora, né? De repente, meu organismo já deu o tanto de vitamina, menina, que eu tomo. Mas é muita vitamina, é muito aminoácido, porque eu faço um treino em casa de academia, e assim, eu vou tomando todos os suplementos bons, não são ruins, não, suplementos bons da Pura Vida, umas muito bons, assim, para tudo, para melhorar o sistema imune, tudo. Eu tomo assim, já faz uns 10 anos que eu tomo. Eu falei, gente, como que eu tenho esse negócio? Eu fiquei louca desse negócio, assim, de acharem isso em mim, sabe? E me falaram que não, que quando tem um HPV, o organismo não retira e não manda embora. Se eu não tivesse visto os seus vídeos, assistido todos eles, eu estaria simplesmente, acho que morta agora, pela minha mente mesmo, porque eles não falam pra gente. Olha que loucura. Você pode pagar, você pode fazer tudo, pode
ser em convênio, não falam, que não pedem nada. Entendeu? Se tivesse me pedido há 2 semanas atrás, nessa aqui, nas duas foram inclusive particulares, que elas não têm um convênio que eu tenho. E ninguém me pediu nada, sabe? A hora que veio esse ascos, eu pum atrás de você. Ah, mas fiz a lição de casa. Cheguei nelas e falei, eu sei que é ascos, é isso, 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 mas pode ser por causa disso, isso, isso. O que que a gente faz? A outra tira o outro, a outra. Não, você vai passar essa pomada. Em pomada? Então agora eu não tô entendendo mais nada. Ótimo, a pomada pode ter resolvido, não sei. Ela quer de novo fazer o preventivo daqui a um mês. Gente, Tá, né? o povo Você tá me ansioso desculpa. que ele não tem mais gente para perguntar. Eu que Não, obrigada agradeço. pela tua participação. Acho que a tua dúvida e a tua angústia é a angústia de muitas mulheres que estão na mesma situação que tu. E o que Sim. eu acho que E precisa se da falar vacina mais sobre também. isso. Vacina tem que tomar Até mesmo, tem as que min... falar. Porque muita é, gente não toma. Aqui eles não falam e que tem que tomar. Eles assim, falam, não, não precisa, já tem, é. não precisa tomar. Hein? Então tem gente, vocês estão aí, não sei quem tá na live, mas tomem. Acho que o pessoal do meu Instagram entraram, que eu tô vendo um monte de gente aqui. Eu falei, agora sabem de tudo, né? Então, enfim. Maria Emília, como que eu faço? É lá no WhatsApp mesmo, do seu assessor. Eu falo, assessor, Lá no WhatsApp. Não, não, no William não. Aqui na minha bio do Instagram vai ter, tem um link. clica, não tem um link, clica ali no link, tem uma opção Ah, agendar consulta. Daí tu a cai gente faz direto online pro e depois, WhatsApp se você do decidir. agendamento. E se eu Isso. quiser? E daí eu faço online, eu faço, vejo todos os teus exames e daí a gente programa E se a um gente dia marcar que seja de uma viável para vez? tu vir. Tá vendo que eu já tô pulando as Dá para fases. fazer. Normalmente, para quem é de fora, o que eu recomendo é isso, porque Tá. daí eu já te encaminho Ah, tudo eu quero. direitinho, Eu vou entendeu? fazer isso então agora. Eu vou Certo? já lá no seu link, depois que terminar a live. Já vou lá no link, já preencho o que tiver que preencher. A gente já faz isso para eu acabar com essa loucura da minha cabeça, sério, porque não tá fácil. Não durmo mais, já tem 8 meses, né? Por aí que eu já não durmo mesmo por causa desse negócio de tiro, não tiro Sim. outro. O que é esse ascos, que eu sei que é indeterminado, ninguém sabe, nem o próprio patologista. Se é benigno ou maligno, também eles não Uhum. sabem. O SCLL eu sei que é maligno, pelos seus vídeos. Mas, assim, o ASCUS, no caso, que é uma sigla internacional, uma sigla inglesa, mas, assim, como eu tenho, pelo menos eu acho que eu tenho, né? Porque eu fiz há 2 anos atrás a cultura híbrida, que deu positivo, eu já pensei N coisas aqui. Eu falei, tá mutando, porque eu já vi célula mutar elas são Mas rápidas. aqui, que é isso que eu falei. O HPV é diferente do HIV. Ele pode ser eliminado. Na verdade, na grande maioria das vezes, o organismo, o organismo consegue eliminar. E que pode ter Ai, sido o meu que aconteceu amor. contigo. Mas eu acho que eu não, Tá porque bom? tudo de ruim acontece comigo, viu? Não, aqui do lado, ó, aqui do lado a pessoa consegue num minutinho. Ela pode ter tudo. Tudo, diabetes, blá, blá, blá. Nossa, eliminou HPV. Sandra, e você? Positivo para HPV. É jeito. Comigo é sempre assim. Uma blusa que eu vou comprar, ela vem rasgada. Da amiga não vem. É desse jeito. Eu tô acostumada. Calma. Eu Então te tá. Ó, agradeço. obrigada. Gente, Obrigada pela desculpa, tua pessoal. participação. Tá Beijo. bom. Tchau, Imagina. tchau. Beijo, obrigada. Tchau. Vamos lá. Agora é a vez da Iamara. Olha Deixa eu só. sair daqui. Deixa eu falar aqui. Yamara. É só clicar aqui no xizinho, Isso. que isso, aqui no xizinho, pronto. Yamara, eu já aceitei. Vamos ver se consegue entrar. Tudo bem? Oi, tudo bem? Certo. E aí, da onde que tu fala e qual que é a tua pergunta? Eu acho que a tua Eu conexão não tá muito falo. boa. Isso. Pronto, vamos Pera, lá. Pode. Yamara, acho que a conexão não tá boa. Vou chamar oi, aqui. tá Tá melhor? conseguindo me ouvir, me ver? Eu acho que a tua Oi. conexão não tá boa. Se tu quiser sair e entrar de... vamos ver, agora melhorou. Me fala da onde que tu fala e qual que é a tua Você pergunta. pra... Oi, boa noite. Eu falo de Manaus, Amazonas. Eu gostaria de saber, porque eu estou tendo a minha menstruação
Daí a Mara não tá boa a conexão. Eu vou chamar outra pessoa e daí depois eu chamo ela novamente. É a vez da Giovana. Vamos lá, Giovana, já aceitei aqui. Só entrar. Sandra, não precisa se desculpar. Na verdade, eu acho que depoimentos como o teu aliviam o coração de muita gente que está na mesma situação, que às vezes está ali sofrendo com o resultado de um preventivo alterado ou com uma biópsia alterada. Então, acho que isso vê que não é, a pessoa não está sozinha, que tem outras pessoas passando pela mesma situação e que tem solução, que tem jeito. Giovana, tudo bem? Tá, acho que a conexão da Giovana não tá boa também. Giovana, eu vou pedir para sair e entrar de novo. Vamos lá. Vou chamar aqui a Kátia agora. Kátia, eu já aceitei. É só entrar. Oi, tudo bem, Tudo bem? doutora? Da onde que Eu tu falo de fala? Palmeira dos Índios, em Alagoas. E Ô, qual que é a tua doutora, na pergunta? realidade, eu acho que eu preciso contar um pouquinho da minha história para que eu chegue até a pergunta. Então, eu vou tentar ser breve. Tá bom. Doutora, eu sempre faço os meus preventivos e o meu acompanhamento periódico, tudo ok, tudo certinho, todos os anos. E em 2016, a minha citologia deu uma alteração celular inflamatória. E aí a minha médica, que era médica na ocasião, né, que me acompanhava, ela tratou com cauterização por ácido. E aí passou, né, me recuperei, fiquei tudo bem e tal. E em 2018 eu tive meu primeiro resultado de citologia alterado mesmo, que veio uma lesão intraepitelial de alto grau, displasia acentuada e entre parênteses veio carcinoma in situ. E aí eu fiquei muito aperreada, fiquei muito tensa, né? Porque realmente até então nunca tinha dado um resultado tão grave assim nas minhas citologias. E aí eu mudei de médica, porque essa médica que eu estava nessa ocasião, ela não fazia conização e ela me disse que a conduta seria conização. Aí eu passei para uma outra médica que fez a conização e a peça ela mandou para biópsia. E o resultado da biópsia veio cervicite. E aí, como já tinha feito a conização, aí ela pediu para ficar fazendo acompanhamento trimestral. Né? Em três meses eu ia, fazia citologia, fazia composcopia e as ultrações endovaginal e a pélvica, e assim, sempre estava tudo, dando tudo ok. Os resultados dessas citologias sempre via a mesma coisa, o mesmo resultado de cervicite. E aí, depois de algum tempo, ela me passou para ficar fazendo ele semestral. Né? Seis meses eu ia e fazia todos esses exames que eu te falei. E aí chegou o momento dela me passar para anual. E aí eu fiquei fazendo uma vez ao ano. Aí quando foi em dezembro do ano passado, o meu resultado de citologia veio com AGC. AGC com a sigla SOI, né, que eu acho que quer dizer sem outras especificações. E tinha algo mais, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Falava que possivelmente células glandulares possivelmente não neoplásticas. Aí eu fui para a médica e foi aquele aperreio, também fiquei loucamente, né, aperreada e voltei para a médica e tal. E nessa citologia sugeria biópsia, né, colposcopia seguida de biópsia da endocéfise, dirigida da endocéfise. Acho que alguma coisa assim eu me atrapalho.
E aí, doutora, a minha médica fez a colposcopia, ela falou que assim, o que ela estava vendo estava tudo normal. Se eu não tivesse feito a citologia pedindo essa colposcopia com biópsia, ela não faria biópsia nenhuma, porque ela não estava vendo nada demais, mas disse que encontrou um epitéliozinho, alguma coisa assim, e ela fez a biópsia, né, retirou para a gente fazer biópsia desse epitélio. E aí, quando o resultado da biópsia chegou, cervicite novamente. E aí passou. Ela disse que estava tudo bem, que não me preocupasse e que eu só precisaria voltar com 1 ano, que seria em dezembro agora, né, desse ano que nós estamos. Mas aí esse mês eu tive uma candidíase. E aí eu tive que ir até a médica para ela me passar alguma coisa. E aí, quando ela estava me consultando, ela também falou essa mesma situação da última moça que estava falando com você, que sugeria a retirada do útero. Ela disse só o corpo do útero, porque preservaria os ovários, tudo direitinho. Eu já tenho 2 filhos, doutora, um de parto normal, outro de parto cesariana, e nessa ocasião eu fiz a laqueadura, que no caso, não sei se é laqueadura, eu fiz a retirada mesmo das trompas. Então, assim, ter filhos é algo que eu nem cogito mais. E aí, sabendo disso, ela me aconselhou a fazer a retirada do útero. Porém, ela me pediu um TCR. Eu ainda não cheguei a fazer porque eu estava tratando a candidíase e logo em seguida eu menstruei, eu estava esperando me recuperar, ficar tudo ok para me fazer esse TCR, porque eu já procurei saber e ele é um exame bem parecido com o preventivo, né? Então não adiantava eu ir, estava esperando melhorar da menstruação para mim fazer esse TCR. Aí ela me disse o seguinte, Kátia, de acordo com o que der no TCR, aí eu te indico para você se programar, se preparar direitinho, para a gente tirar esse útero para evitar de uma recidiva. Mas aí eu fiquei igual a outra colega aqui que estava antes, assim, não sei se realmente é a conduta, não sei se eu espero mais um pouco, porque os meus resultados são sempre esses, sempre essa cervicite, doutora. E todos eles, a observação sempre vem assim, que não foi encontrado a ausência de células malignas, em todos eles vem isso. Aí eu fico sem saber se eu tiro, se não, se eu corro risco em tirar, ou se realmente é seguro, é um procedimento seguro que eu possa fazer, entendeu, doutora? E antes que a senhora me pergunte, que eu sei que a senhora bate muito nessa tecla, eu tomei as 3 vacinas do HPV logo depois da conização. O que você me diz? Tá. E tu fez colposcopia? A Tu fez última exame de colposcopia que eu fiz colposcopia? foi em dezembro, como eu te falei, que foi na ocasião que ela tirou o material para biópsia. A minha última colposcopia foi em dezembro. Ela disse que estava ok. Tá. Teus últimos, todos os teus últimos exames são de dezembro, Isso, então. são de dezembro, porque era o período de fazer acompanhamento, era o mês de Tá. dezembro, né? Então, os últimos. E aí a E colposcopia veio isso veio normal, normal, então? porém, Não não, precisou nem. não, Não biopsiou. biopsiou. E o resultado foi E veio cervicite. Isso. cervicite. Tá. E o Isso. preventivo veio AGC AGC. SOI. Isso? Só. E pronto, tá. E aí, foi feito pesquisa de É HPV nesse exato isso que eu momento te ou não? falei. Ela pediu a pesquisa agora esse mês, quando eu fui por conta da candidíase. Aí ela me pediu para fazer o TCR, mas eu ainda não fiz porque estava menstruada e estava esperando melhorar para ir. Tá. E Eu com tenho quantos anos tu tá? 39. Tenho Com que 39. idade? Vou fazer 40 esse ano. Tá, então vamos lá. Eu vou explicar também para quem está nos assistindo. O AGC é uma alteração do que acontece no preventivo, no Papa Nicolau, uma alteração de células glandulares. Como eu expliquei antes, a parte de dentro do útero é do epitélio glandular, a parte de fora do útero é do epitélio escamoso. Então, é uma alteração da parte de dentro do útero. Nesse caso, principalmente em mulheres com mais de 35 anos, a gente recomenda que faça um exame de ultrassom, tá? Ou um exame de
imagem do útero, seja ultrassom transvaginal, seja esteroscopia, que é uma câmera que olha dentro do útero. Por quê? Porque às vezes um pólipo, que é uma lesão benigna, pode dar um AGC. Então, alterações da parte de dentro do útero podem dar AGC. Então, nesse caso, precisa fazer um ultrassom, tá? Um AGC é uma lesão, é uma alteração um pouco maior do que um ascus, que é o da parte de fora, tá? Mas muitas vezes, mesmo os AGC, não significa que a pessoa tem alguma lesão, tá? Pode ser uma inflamação, pode ser também um corrimento, pode ser um ressecamento, pode ser um pólipo, que nem eu falei. Quando ele é o primeiro AGC, então o que que se faz? O preventivo, pesquisa de HPV e colposcopia. Digamos que, no teu caso, tu já fez o preventivo e fez a colposcopia. Digamos que essa pesquisa de HPV venha negativa, o que a gente vai fazer é repetir os exames dali 6 meses. Porque é a primeira vez que dá o resultado de AGC pós a cirurgia do CAF que tu fez, certo? E pelo que eu entendi, na cirurgia do CAF veio cervicite crônica, não veio lesão, certo? Isso, pronto. O que é a cervicite crônica? Então, cervicite crônica é um diagnóstico normal. Quando não tem lesão na biópsia, quando não tem lesão na cirurgia do CAF, na biópsia do colo do útero, no laudo vem escrito como cervicite crônica. Ou não significa que tem uma inflamação do colo do útero. É porque é normal, o colo é um local que tem esse trauma por conta da relação sexual, da própria menstruação, células de escamação que acontecem ali todo mês. Então é normal ter cervicite crônica, não precisa fazer um tratamento para isso, tá? Então, como é o primeiro AGC pós-CAF, primeira alteração pós-CAF, o que se faria é isso? É esperar o resultado do PCR, do HPV, que ele ajuda bastante, e repetir os exames dele 6 meses, que na verdade no teu caso já tá quase fechando, né? Porque se tu fez em dezembro, o que eu faria contigo agora em junho é fazer tudo de novo. Um preventivo, uma pesquisa de HPV que pode ser feita na mesma coleta e uma colposcopia. E aí basear minha conduta a partir desses resultados. Mesma coisa do que eu falei antes. Isso que eu estou te dizendo é o que está escrito no protocolo do Ministério da Saúde, de rastreamento de câncer de colo de útero. Eu não estou vendo, assim, uma coisa é quando a gente está com o paciente na nossa frente, a gente examina ela, vê a história, vê os exames e aí decide o que vai fazer, entendeu? Eu estou falando baseado no que tu está me contando e no que está escrito no protocolo para esse tipo de alteração. Isso, doutora, entendo. Exato. Agora sim, eu tenho umas Entendeu? 3 perguntinhas, mas eu vou ser rápida, viu, doutora? Vou aproveitar, Tá. porque é uma oportunidade única. Certo. Tá. Doutora, cervicite tem associação com HPV? Não. Então, Não. deixa eu perguntar outra. Essa aqui eu vou pular porque você já me respondeu. Quais exames que detectam que se tem alguma lesão lá escondida dentro do útero? Do canal. É a ultrassom que você fala? O ultrassom não é para ver lesão de canal, ele é para ver se tem alguma lesão estrutural, tipo um pólipo, alguma a causa anatômica por conta que deu AGC, que é uma alteração de células glandulares. A parte de dentro do útero é um revestimento de epitélio glandular. Então, quando dá esse tipo de alteração no preventivo, a gente precisa de uma avaliação, de um exame de imagem que veja ou ultrassom ou esteroscopia que investigue para ver se tem alguma coisa. Quando a gente quer investigar canal endocervical, então existe o colo do útero, o canal e o corpo do útero. A gente faz uma citologia de canal, que é um preventivo que coleta células só do canal, ou uma curetagem de canal, que é uma raspagem do canal. São esses dois os exames que avaliam o canal endocervical. Ok, doutora. Deixa eu te perguntar só mais uma outra coisa. Tem possibilidades de ter uma lesão que já virou câncer e está no canal, né, dentro do útero, sem aparecer nada nas biópsias? Porque
se for uma zona de transformação tipo 3, que é isso que eu falei da colposcopia, se dá para enxergar, que eu expliquei Entendi. antes A outra. Uhum, isso na outra participante. Se tem a zona de transformação. Com a AGC, a gente fala em porcentagens, né? Que é o que tem dos estudos. Com a AGC-US, que é o que esse uhum, que deu no teu, o S, a chance é uhum. baixa, tá? De estar com um câncer. A pesquisa do HPV ajuda. Por quê? Porque se ele está negativo, a chance é menor Uhum. ainda. Certo, doutora. Então, é isso que eu preciso fazer. Eu vou fazer o PCR que ela me pediu, e aí ela não pediu, mas aí eu já vou aproveitar e fazer uma citologia também. Porque aí eu tinha... E A uma colposcopia colposcopia. ela mesma faz no consultório, entendeu? Ah, entendi. Então tá, Tá. doutora. Então é isso. Eu que Obrigada pela tua agradeço, doutora. Deus participação. abençoe. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue chamar mais duas pessoas ainda. Vamos ver. Vou chamar aqui a Manu Melo. Tudo bem, boa Tudo noite. bem? Eu fico um pouco vergonhada. Sou de Da onde Maceió. que tu fala, Manu? Oi, E doutora, eu qual que é a tive tua HPV, pergunta? sabe? E aí esse ano, pronto, esse mês eu fiz um exame e deu negativo. Só que sempre apresenta inflamação. Eu acabei até de mandar o resultado para o Instagram da senhora, entendeu? Para poder a senhora me explicar mais sobre Hum. isso que dá, essas alterações que dá. Sempre apresenta isso. Eu aqui agora eu não consigo ver exame, mas tu pode me descrever qual que é a tua dúvida e aí eu explico. Qual que é a tua dúvida A minha dúvida, eu exatamente? queria saber por que dá, assim, eu fico sempre com inflamação, sempre com essa inflamação. Todos os exames que sempre eu faço, sempre dá essa inflamação. Eu já tomei todas as vacinas, as três, tanto eu como meu esposo, nós dois somos acompanhados, só que eu fiz exame esse mês e deu negativo, graças a Deus, assim, para o HPV, que eu tinha NIC1, entendeu? Já tem, que 2 anos e Tá, pouco já que eu certo. descobri isso. E aí eu fiz esse exame e graças a Deus deu negativo. Só que tá dando aqui algumas alterações aqui Certo. na minha mão. Tá dando um tipo de, como é? Com mostras satisfatórias com células clamosas. Aí tem a presença de várias Certo. Se a- hemácias, células benignas, reativas. Aí vem decorrente com processo inflamatório. Aí essas coisas assim, eu não sei muito, sabe? Tá. Porque assim, ó, por ter, é que isso que eu acabei de falar, explicar sobre cervicite crônica. Tem inflamação crônica quando aparece assim, células reativas, isso tudo é normal no preventivo. O que não é normal é quando a pessoa tá com uma clínica, ou seja, ela tá com corrimento, tá com coceira, tá com mau cheiro. Aí sim precisa fazer o tratamento, tá? Se a pessoa está assintomática, não está com coceira, não está com corrimento, não está sentindo nada, e aparece cervicite crônica, inflamação, células reativas, isso tudo é normal, não precisa fazer tratamento. Entendeu? Porque não, porque o colo do útero é um local que ele tem o trauma da relação sexual, ele tem a descamação da menstruação, tem a flora vaginal, enfim. Então é normal ter essa inflamação. O que não é normal é quando está clinicamente com corrimento, com coceira, com mau cheiro. Isso é um resultado de preventivo. Consegui te explicar? Acho que a conexão, acho que a conexão da Manu não tá muito boa, não tô conseguindo ouvir. Manu, tá conseguindo me ouvir? Acho que ela não tá respondendo.
Tá conseguindo me ouvir? Acho que é porque Não. a bateria tá descarregando, tá acabando. Ah, tá acabando. Certo. Ah, tá. Consegui me Consegui te ajudar um pouco. ajudar? Qualquer coisa eu tiro mais dúvida com a senhora lá pelo Instagram, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, Obrigada pela tua desculpa aí que eu não consegui participação. te responder melhor. Imagina. Tchau. Não, não tem problema. Tchau. Vamos lá. Chamar aqui a Thaís Rocha. Thaís. Tudo Tudo bem, bem, Thaís? doutora? Da onde que Guarulhos, tu São fala? E Paulo. qual que é a tua dúvida? E qual Então, que é a tua doutora, dúvida? há um tempo atrás, em janeiro, eu fiz o Papa Nicolau, né? Todos os exames preventivos. Aí veio o Papa Nicolau, veio a alteração. Aí a doutora pediu para me fazer uma colposcopia junto com o preventivo. Aí eu fiz. Aí deu lesão intraepitelial escamosa de alto grau, NIC3. Aí eu fui encaminhada para o CAF. Fiz o CAF. Fiz o CAF em fevereiro. Aí veio o anátomo. O anátomo deu carcinoma espinocelular moderadamente diferenciado invasivo, ulcerado, medindo 4 centímetros. Profundidade de inflamação, de infiltração de neoplasia de 3 centímetros. Invasão vascular não detectada, invasão perineural não detectada, neoplasia intraepitelial escamosa cervical de alto grau, associada com extensão glandular. Margem cirúrgica ectocervical comprometida pelo carcinoma in situ, ou pelo componente in situ. Margem cirúrgica endocervical comprometida pelo componente in situ. Aí veio essa, né? Veio esse anátomo da conização. Aí a médica, eu voltei na médica, levei o anátomo, ela falou assim, agora, nesse resultado seu, do CAF, ela perguntou quantos anos eu tinha, eu falei 41, não tenho filhos. Ela falou assim, você quer ter filho? Eu falei, não. Ela falou assim, então, vamos, o que a gente tem que fazer aqui, agora, nesse momento, é a esterectomia. Aí eu falei, ai, doutora, ela falou, quando foi agora, dia 14 eu me internei, no dia 15 eu fiz a esterectomia. Estou me recuperando aqui, estou cheia de pontos e estou com a sonda vesical de demora ainda. Vou retirar na terça-feira. A sonda e os pontos ela vai ver se vai tirar tudo ou não, que foi um corte grande. Ela fez, não fez igual cesariana, fez reto. Foi uns 21 pontos. Eu estou me recuperando ainda aqui. E aí ela falou, a gente fez a esterectomia, retirou o colo, o útero e as trompas. Ela deixou os ovários, né, por conta dos hormônios. Eu gostaria de Uhum. saber se tá, assim, só esse anátomo aqui, que eu fiquei meio assim em dúvida, esse carcinoma, se foi certo, se não foi. Aí ela falou que joga um líquido, né, para ver quando faz a esterectomia. Joga aquele Deixa eu entender. Eu não entendi exatamente qual que é a tua dúvida. sobre Qual que esse é a tua resultado do dúvida? anátomo. Ah, Que ela, tu quer saber o que isso, exatamente? Se é câncer? É câncer. É diferente de quando dá NIC3 ou de quando dá isso, carcinoma in situ. Aí, no teu caso, já certo, deu câncer de colo de útero. Aí, o tratamento certo. vai ser de câncer de colo de útero. Então, se faz o que se chama de estadiamento, que é ver qual o nível que tá, e aí decidir qual que vai ser o tratamento. Entendi. Então, pode ser esterectomia, que é como foi no teu caso, pode ser quimioterapia, radioterapia, bracterapia, que é uma sementinha que coloca dentro da vagina. E aí eu vi até que uma pergunta que passou, qual que é a diferença de anátomo patológico para biópsia? Biópsia é a retirada do material, Sim. retirada do tecido. Então, por exemplo, quando a pessoa faz uma colposcopia, vai lá e tira um pedacinho do colo do Sim. útero. Isso é uma biópsia. Ou quando o material
que foi retirado com a cirurgia do CAF vai para biópsia. Foi feita uma biópsia. O anatomopatológico é a análise Sim. dessa peça de biópsia. Então, é quando o laboratório, o médico patologista vai lá e corta esse fragmento que foi retirado, esses pedacinhos, e olha na lâmina para ver o que deu o resultado, né? Se as margens são livres, se não tá, se deu câncer, se não deu. Então, isso que é o anátomo-patológico, é a análise do material da biópsia. Então, ali no caso dessa análise, deu realmente o câncer, e a conduta é totalmente diferente do que a gente vinha falando aqui sobre lesões pré-câncer, porque aí muda totalmente o raciocínio. Então, vai depender desse estadiamento, que provavelmente foi o que elas fizeram antes da cirurgia, definir em qual estágio que estava, e a partir de então é feito o sim. tratamento. Aí agora, só depois de 30 dias que vai vir uma outra... Biópsia agora, um outro resultado anatomopatológico, que é uma outra análise desse material que foi retirado. Então, tirou ali o útero, vai para exame de novo, e eles vão dar um novo laudo baseado no que foi visto Pra na seguir retirada o desse tratamento, material. né? Ver o que será a conduta. Exatamente, Mas pode exatamente. ser eliminado ou É isso não? aí. Então, agora, o que a gente fala quando a gente tem tratamento de câncer, a pessoa acompanha pelo menos 5 anos para daí a gente dizer que a pessoa está Não, curada, enfim. O não, eu falo segmento é assim, diferente. pode ser que retirou tudo, não precise de tratamento, tipo químio, rádio. Vai depender do teu estadiamento. Aí vai depender do estadiamento, que é isso que eu expliquei. Então, existem Sim, vários sim. estágios do câncer, né? Então, dependendo desse estágio que tu tiver, é que vai decidir qual vai ser o tratamento. Se vai ter que fazer químio, se vai ter que fazer rádio, Mas, entendeu? Acho que pode glória, ser que não precise. amém. Muitas vezes, quando vai para cirurgia, que é Isso. uma cirurgia maior, que é o Vertais-Meigs, que é o nome dessa cirurgia, que é não é basicamente uma esterectomia, é uma cirurgia ampliada. Normalmente, quando se opta pelo Vertais-Meigs, é porque não vai precisar fazer quimio ou rádio, mas aí, que nem eu expliquei, vai depender Isso. do estágio que tá. Foram 3 médicos, 3 oncologistas, 2 médicas e um médico. Ela falou que ela joga um líquido para ver, né? Isso, isso. E daí agora tudo isso, todo esse material que foi retirado vai para Ai, que exame. bom, doutora. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe sempre, sua vida. De Eu estou nada. muito feliz. Obrigada. Tudo de bom para ti. Obrigada, Tô doutora. torcendo por ti. Depois eu mando o resultado do Tchau. anátomo. É de 30 dias, tá? Manda. Obrigada, viu? Isso. Tá Beijo. bom. De nada. Tchau. Beijo. Ó, última pessoa que eu vou chamar para participar então da live de hoje. Quem não puder não conseguir chamar hoje, não tem problema, que todo mês tem essa live às 21 horas. Vamos lá. Tânia. Eu já aceitei aqui. É só entrar. Oi, tudo Tudo bom, bem? doutora? Tudo indo. Graças a Deus você me chamou. Da onde que De tu Niterói, fala? Rio de Janeiro. E qual que é a tua Também vou contar uma pergunta? pequena história, meio que. Ai, a Júlia entrou, uma amiga minha. Meio que já foi um resumo da Sandra e da Thaís. Eu tô no meio termo aí. Exames normais, Tá. anuais, que eu faço sempre, eu sou enfermeira, então eu sempre faço. Mamografia, preventivo. O desse ano deu um Hzil, é Hzil que fala, né? E já no preventivo, e aí a médica já indicou a colposcopia. Aí eu fui, fiz a colposcopia e deu ASQ-H. E aí o médico que fez a colpo indicou a EZT por CAF. E aí vai ser semana que vem. E aí tô nessa transição aí desse resultado
a pergunta é, né, EZT por CAF vai se retirar um pedacinho do colo para fazer anátomo. Ó, Porque a isso, exato. biópsia foi feita Então, na colpo. Fala. Certo. Olha só para eu entender, veio HSIL no teu Papa Isso, Nicolau, veio lesão de alto grau, isso. foi isso? É, No preventivo? Tá, e aí na biópsia na veio o quê? biópsia O que da que veio na colpo, biópsia? na biópsia da colposcopia, veio ASC-H. Porque a ASC-H é um resultado de preventivo, não é um resultado de biópsia. Na biópsia pode vir NIC1, NIC2, Mas NIC3, veio entendeu? o resultado da colposcopia, que ele fez a raspagem tanto do colo quanto do canal. Ah, ele não fez uma biópsia do colo, ele fez uma Uma raspagem do raspagem do canal, é isso? canal e do colo também. E do colo Entendi. também. Na Tá. colpo, ele botou. Eu tô com o resultado aqui da colpo. E ele botou os reagentes, tudo, e viu que a lesão era na zona de transição. Tá. E biopsiou? Isso, só que aí ele não tirou, não fez a conização. Ele marcou agora para segunda-feira, dia 5, a EZT por CAF, que eu acredito que seja que ele vai tirar o pedaço para mandar para anatomia, não é isso? Isso. Então, vamos lá. O preventivo, ele vê célula. Então, a HSIL, que é uma sigla para lesão intraepitelial de alto grau. Então, quando a gente tem esse resultado, ele indica que a gente tem uma lesão que pode ser tanto no colo do útero, quanto na vagina, quanto na vulva. É na colposcopia que a gente vai procurar onde é que está essa lesão. E o mais comum é no colo, que seriam o NIC2 e NIC3, que são lesões que não são câncer, mas que elas têm uma chance de evoluir para câncer, tá? ASC-H, o que que é? É uma sigla para uma célula que não é normal no preventivo, ou na curetagem de canal, na citologia de canal, que é um preventivo só da parte de dentro do útero, e H significa que a gente não consegue excluir lesão de alto grau. Então seria muito parecido com o que veio no exame anterior. Se no preventivo tem essa lesão de alto grau e na colposcopia ele identificou a lesão, que foi o que ele te falou, já viu aí, pode sim ir direto para CAF, que é a EZT, é uma sigla para exérese de zona de transformação anormal, que na verdade é a mesma coisa que a CAF, é uma cirurgia que a gente vai lá e vai tirar o pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Então, sim, se na colposcopia se identificou essa lesão que deu no preventivo, dá para ir direto para cirurgia sem precisar fazer antes uma biópsia de colo de útero, que é pelo que eu entendi que aconteceu Isso, no teu mas caso. ele fez a biópsia antes e marcou a CAF, que vai ser semana que vem agora. Certo. Aí E na qual que é a tua CAF dúvida? Fale. vai se tirar, a dúvida é essa, o pedacinho do colo, que aí vai para anatomia patológica, né? Isso. Então, essa CAF, ela não deixa de ser uma biópsia, é uma retirada do tecido que ela já serve para fazer o tratamento. E aí vai para anátomo-patológico, que é o exame que vai avaliar esse material que vai ser retirado. Então, vai se dividir isso em fragmentos, né? E olhar, ver o que vai dar no resultado, se as margens estão livres, ou seja, se a lesão foi retirada por completo. Tudo isso vai ser avaliado nesse exame de Entendi. anátomo-patológico. Era essa. E a ansiedade do resultado. Eu tô meio igual a Sandra, né? Já louca pensando no resultado da anatomia da CAF, da cirurgia, entendeu? Que aí, por exemplo, é o que a Certo. Thaís está Não, passando, que o dela já foi confirmado, né? certo. Eu entendo. Ó, mas sabe que eu vou ajudar vocês? Tem uma Eu já live vi minha todas. que é sobre Olha, ansiedade, depressão, estresse e HPV. E o que que eu falo lá? O que eu mostro lá? Que tem um monte de estudo que mostra que estresse, ansiedade e depressão diminui o efeito dos linfócitos T,
que são os faxineiros, que são os responsáveis por varrer o HPV do corpo. Então, além de não ajudar, atrapalha. Olha, Não adianta. eu, Sofrer por eu me antecipação não identifiquei com a faz Sandra, bem. que ficou aí um tempão, o pessoal até falando, mas eu sei exatamente, porque é a mesma coisa que eu estou igual, a mesma coisa, passando pela mesma coisa, que ainda não deu igual a Thaís, já fez até esterectomia, né? Não deu nada de definitivo, mas vou fazer EZT agora por CAF, e a gente já fica pensando no resultado da patologia, né? A gente fica louca, é de enlouquecer. E aí eu também Não, eu sei. eu te achei no meio Essa disso ansiedade. tudo também. Nunca tinha ouvido falar de nada disso. Sempre fazendo preventivo normal. Igual a Sandra, eu também comecei a pesquisar e te achei, e também já assisti todos os vídeos do canal. Tanto do Instagram quanto do. Enfim, para semana, eu já até pensei em ir para aí também. Para semana passada eu ia ir embora para ir. Mas eu consegui alguém que fizesse EZT por CAF, até pelo convênio, porque eu não estava conseguindo, só particular. Mas eu até que consegui, vamos ver semana que vem diante o que vai dar a patologia. Vai dar Agradeço tudo certo. você ter me Fica chamado. tranquila. Assim, ó, Agora, uma coisa, imagina, na uma coisa assim que biópsia talvez. da colpo, que não foi a conização, ele não tirou um pedacinho, ele fez uma raspagem. Veio ASCH já. Então, é isso que eu expliquei. Na verdade, esse não é É um resultado engraçado. de biópsia. Ele é um resultado de citologia. Então, provavelmente o que foi feito ali foi uma citologia de canal e não bem uma biópsia, né? Porque esse resultado de ASCH é um resultado de célula e não de tecido. A biópsia, ele vê tecido, ele vê um material maior. O que talvez sirva para acalmar o coração ali, que lesão de alto grau, então NIC 2, NIC 3, são lesões que levam muito tempo para evoluir. Então, assim, pelos estudos, o que se vê que uma lesão NIC 3 fica 10 anos no estágio de NIC 3 antes de evoluir para um O câncer. medo Então, mesmo quando às vezes houve um atraso no diagnóstico, na grande maioria das vezes, a CAF é uma cirurgia bem feita, e isso é importante, procurar um médico que tenha realmente experiência em patologia do trato genital inferior e colposcopia, que é essa especialidade da parte da ginecologia que estuda só HPV, só lesões de colo de útero e tal, porque isso vai influenciar no resultado da cirurgia. Se a gente tiver margens livres, ou seja, tem uma chance menor de ter recidiva, isso é fundamental. o medo maior é o resultado do que vai vir da peça agora da CAF, da EZT por CAF. Mas não adianta a gente ficar louca antes. Não adianta sofrer. Obrigado, tá, doutora? Gratidão. Imagina. Obrigada pela tua Obrigada. participação. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. É só Tá. clicar aqui no xizinho. Tá bom? Ó, eu vou tentar chamar de novo só a Yamara, que eu já tinha chamado e ela não tinha conseguido participar. Vamos ver se a conexão dela agora tá melhor. Yamara. Acho que realmente ela não tá conseguindo. Gente, para quem não foi chamado na live de hoje, então, mês que vem, novamente, última terça-feira do mês, vamos estar aqui fazendo live. O que eu quero agradecer para quem participou da live de hoje. Deu certo. Deu certo? Oi. E a Mara, a gente não tá te vendo. Tem que virar a câmera. Espera aí rapidinho. Já. Pronto. E aí, qual que é a tua Oi. dúvida? É o seguinte, é que eu estou menstruando 2 vezes no mês, entendeu? Aí, o meu exame deu tudo normal, preventivo, transvaginal, hemograma só deu vitamina D baixa. Deu 14 de vitamina D. Eu queria saber se é por conta disso, da vitamina D.
Olha, tá muito ruim a tua conexão. Mas assim, pelo que eu entendi, o teu sangramento tá aumentado e a vitamina D deu 14. É, E a pergunta é se a vitamina D poderia causar o sangramento aumentado, sim. certo? É, É essa a dúvida? Não. Não, não é por conta da vitamina D que o sangramento está aumentado. São coisas diferentes. Tem, claro, que repor essa vitamina D está muito baixa, né? 14. Agora, não é isso que está causando o sangramento aumentado. Tem que investigar outras causas. mas o que, por exemplo, doutora? Porque meu hemograma deu tudo certo. Ó, tem que ver qual é a intensidade do sangramento e aí quais motivos poderia ser mioma, pólipo, disfunção hormonal poderia causar sangramento aumentado, lesão, até lesão, não é tão comum, mas lesão em colo de útero poderia dar. O que eu recomendo? Tem que fazer uma avaliação ginecológica para ver como que é esse volume de sangramento, o que tu tá usando de medicação, se poderia influenciar no sangramento, ver quais exames que tu tem. Por exemplo, o ultrassom transvaginal é um exame que ajuda bastante nessa investigação. Ver método de anticoncepção que está usando para poder manejar o do sangramento. Mas a vitamina D baixa não é uma causa para sangramento Eu sei, aumentado. mas o sangramento, ele não está aumentado. É tipo assim, que vem 2 vezes no mês na menstruação. Mas não vem muito. Tá entendendo? Uhum. Eu não consigo te ouvir muito mal, porque a conexão não está muito boa. O teu fluxo Vem. vem todo mês? É Vem. Não, não é regulado? regulado. E dura Não quanto? está não tá Vem todo regulado. mês. Entendeu? Mas está vindo todo Tá, mês. não tá regulado. Pronto, certo. E tu menstrua Olha, quantos dias no normal da mês? menstruação é 24 dias. Mas aí tá vindo com. Eu menstruo um mês e depois veio com 14 dias. Está diminuindo, entendeu? Aí eu faço Entendi, 4 meses normal, entendi. menstruação, depois ela pula, vem Certo, com 10 dias, 9, entendeu? certo. É, é isso, assim, a conexão não tá boa, mas resumindo, o que tem que fazer é uma avaliação completa e investigaria a parte hormonal tua Sei, para ver, tá? E as medicações que tu tá usando. E não tem relação com a sei, vitamina D, com sei. Eu estou certeza. fazendo a reposição, Consegui te consegui, ajudar? eu já estou fazendo a reposição que o endocrinologista passou para mim. A Dera, é o que eu estou fazendo. Reposição já da vitamina. Isso. Da vitamina D, isso é importante. É importante porque ela vai influenciar em outras coisas, mas não com o Sei. sangramento. Tá bom, doutora, era isso que eu queria saber, tá? Obrigada, eu sou sua fã, tá? Obrigada, obrigada. Um Tchau. beijo. Obrigada pela tua participação. Tchau. Bom, e assim, falar sobre essas questões eu acho importante, até porque tem muito tabu. Tem uma paciente minha que até ela tá aí na live, e a gente conversou sobre isso esses dias, que as pessoas têm vergonha de falar que tem HPV, se sentem sujas por ter HPV, e na verdade não tem por que ter vergonha, é algo que é a doença sexualmente transmissível mais prevalente que existem. Tem dados do site do INCA que fala que 25 a 50% da população mundial feminina tem HPV. Nos estudos, essa prevalência é um pouco menos, é em torno de 13%. Em população jovem, tem um estudo grande no Brasil, feito de 16 a 25 anos, que 53% da população sexualmente ativa tem HPV. Então, assim, não tem por que se ter vergonha, tem que se falar sobre isso, porque assim mais pessoas vão saber que existe, saber que precisa se prevenir, como pode se prevenir, como pode buscar o tratamento, quais os tratamentos que existem. E por conta disso, a gente criou uma live que é o Histórias que Inspiram, onde as minhas pacientes já fizeram tratamento, já
passaram por um processo aí de doença e de cura, ou de pelo menos melhora, vão poder contar um pouquinho da sua história para ajudar a inspirar outras mulheres aí a também se tratarem. Então, quem for minha paciente, quiser participar, manda mensagem para mim ou para a Thaís, que é minha assistente, que a gente vai convidar para participar da live do Histórias que Inspiram. Obrigada e boa noite. Ah, e para quem perguntou aqui, onde é meu consultório fica em São José dos Campos. A gente atende, como eu já tinha falado, tanto online quanto presencial. E para agendar o consulta, ali na bio do Instagram tem um link, é só clicar no link. Tem uma opção que é agende sua consulta. Lá vai ser direcionado para o WhatsApp que faz o agendamento, tá bom? Boa noite.